Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Juliane Silva e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 23 do livro de Provérbios. Que o Senhor nos abençoe em mais esse episódio número 19. Olá pessoal, vamos iniciar o nosso estudo hoje aqui sobre o capítulo 23 do livro de Provérbios, da nossa série Lição de Provérbios, aqui no nosso episódio 19, tá bom? Eu extraí desse capítulo 6 lições que eu considerei importantes para as nossas vidas, né? Que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero conseguir passar para vocês um pouco, né? Do que o Senhor tem trazido ao meu coração através desse livro aqui, que tem sido tão maravilhoso, né? Para nós, para o nosso crescimento espiritual. Bem, a nossa primeira lição eu extraí do verso 2 e também do verso 20, tá? Do nosso capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 2. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Certo? Esse é o verso 2. O verso 20 diz o seguinte: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Qual a orientação do Senhor para nós aqui, através desses 2 versos? Gente, cuidado com a gula, certo? É simples assim, a lição. Temos que ter cuidado com a gula. Eu achei bem interessante o capítulo 23, porque ele vai falar, fala de muitos temas. E uma coisa que ele fala é justamente sobre a questão da glutonaria, que é sobre isso que nós vamos falar aqui nesses 2 versos, né? O verso 2 e o verso 20. Na verdade, ao longo, né, desses episódios, a gente estudou nos episódios anteriores, já estudamos aqui sobre as práticas pecaminosas, né? Estudamos sobre as bebedeiras, os vícios, como essas coisas são maléficas para o homem. E aqui no verso 23, ele vai continuar falando sobre essas práticas em vários versículos aqui. Inclusive, eu não vou repetir para vocês. Nós vamos dar as referências no final. Mas aí ele inclui mais uma coisa que é maléfica para o homem, né? Que é a questão da gula, do exagero na alimentação, o exagero na comida, né? A questão da glutonaria. Ele até, no verso 2 ele diz, põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Então assim, se você come, né, exageradamente, sem controle, põe uma faca na tua garganta, né, ali, te para, né, se for necessário, até ele usa esse termo grosseiro, né? Claro que a gente não vai se matar, né? Se suicidar. É como algo para a gente paralisar aquela nossa ação, né? Para assustar, né? Você pôr ali uma faca como quem está dizendo assim, ó, para, cessou, encerrou, já é suficiente. Você não precisa mais avançar, né? Continuar comendo descontroladamente. E aí a gente vê aqui a questão do domínio próprio, né? O verso 20 diz, não esteja entre os beberrões de vinho, né? Aí a gente vê, como a gente vem estudando nos episódios anteriores, ele falando aqui da questão dos vícios, não esteja entre os beberrões de vinho, e nem entre os comilões de carne, certo? Então, a gente tem que ter cuidado. O exagero, gente, não é bom em nada, né? Nada que a gente faz em exagero é benéfico para as nossas vidas. Do mesmo jeito é a comida, né? Se a gente ficar comendo descontroladamente, sem ter aquele domínio, vai até inclusive afetar a nossa saúde, né? As taxas vão, colesterol, gordura, né? Problemas cardíacos, diabetes. Então isso não é bom, certo? Então a gente tem que ter cuidado com a gula, cuidado com a glutonaria, a gente precisa ter o autocontrole, que nós já falamos aqui, né? Uma das lições é autocontrole é melhor do que força física. Aqui não é o caso da força física, mas é o caso da alimentação. Então precisamos ter controle, né? Com a alimentação. Muitas pessoas, inclusive, né? Bebem exageradamente, comem exageradamente, e isso traz prejuízos para a saúde.
certo? Então, cuidado com a gula, é a nossa primeira lição. A nossa segunda lição, eu extraí do verso 4 e 5. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Nossa, né? O que é que esses versículos estão dizendo para nós aqui? Vamos lá, gente, de novo, meditar neles. Não te canses para enriqueceres, né? Então, assim, olha, gente, não cansem vocês para estarem sempre aperreados, buscando riquezas, riquezas, riquezas. Dá de mão a tua própria sabedoria, né? Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia, né? Então, a orientação que o Senhor tem para nós aqui é que a gente não, o trabalho não deve ser a nossa maior prioridade. Gente, tem gente muito preocupado em ter, certo? Trabalha dia e noite e dia, 24 horas, sai do trabalho, faz um extra, e não para de trabalhar, trabalhando sábado, trabalhando domingo, porque quer ter uma casa de praia, porque quer ter um carro melhor, porque quer andar com a roupa tal, porque quer ter uma vida social, quer comprar coisas muito caras, fazer viagens, quer fazer aquela viagem para o exterior todo ano, né? Quer ter sua casa impecável. Gente, nada dessas coisas que eu estou falando são coisas erradas. A gente fazer uma viagem para o exterior, ou ter a sua casa bem arrumada, ter uma casa bonita, uma casa boa, ter um carro melhor, né? Usar uma roupa melhor. Nada disso é errado. O que nós não podemos, como eu já disse, inclusive na lição anterior em relação à alimentação, é em relação também a ter as coisas. A gente não pode exagerar. A gente não pode priorizar somente isso e esquecer as demais. Esquecer a família, esquecer Deus, que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Nossa vida com Deus, a obra do Senhor e tantas coisas, os nossos filhos. Então temos que ter muito cuidado, né? O trabalho ele não deve ser a nossa maior prioridade. Nós temos outras prioridades que vêm antes do trabalho. A família vem antes, Deus vem muito antes, né? Nossa vida com Deus vem muito antes. Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes nós estamos muito preocupados, né? E às vezes tem pessoas que é somente para ter em excesso. De verdade, existem pessoas que trabalham muito e são mal remuneradas e realmente, infelizmente, elas precisam trabalhar para sustentar a família, certo? E eu preciso também ministrar para vocês, meus queridos, eu sei que é difícil, né? Que às vezes você ganha um salário pouco, um salário pequeno, e que você precisa levar o alimento para sua família, as necessidades básicas para ela, e você acaba tendo que trabalhar mais. Mas eu preciso dizer que você também vai precisar tirar o seu tempo com Deus, né? Que é o mais importante do que isso. E eu creio que Deus ele vai ajudar você, né? Talvez a sua vida seja mais difícil, mas Deus ele vai te ajudar, ele vai te honrar, né? E não vai faltar o pão, porque a Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Essas demais coisas que ele vem falando no capítulo todinho, né? Serão acrescentadas, que é a alimentação e o vestir, né? A alimentação e o se vestir. As nossas necessidades básicas, Deus ele vai suprir se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tá? Eu não estou dizendo que você seja negligente com a sua família e deixe de trabalhar e deixe sua família passar necessidade. Não, de jeito nenhum, né? Inclusive, durante todas as sessões de provérbios, nós observamos que a preguiça ela atrai a pobreza. Então, nós precisamos sim trabalhar, precisamos levar o sustento para a nossa família, sim, mas não devemos colocar isso como prioridade nas nossas vidas, tá bom? A questão aqui é a questão da prioridade, certo? Precisamos trabalhar sim, não podemos ser preguiçosos. Inclusive aquelas pessoas que não querem trabalhar, que muitas vezes nem têm chamado, ficam dizendo que vivem da obra, não trabalham, ficam só em casa e às vezes passam necessidade, passam dificuldades, ficam pedindo a um e a outro. É porque a palavra de Deus mesmo diz aqui em Provérbios, que a gente já estudou tantas vezes, né? Que a preguiça ela atrai a pobreza. Então o preguiçoso ele vai terminar em pobreza. Então precisamos trabalhar, mas não precisamos fazer disso a nossa prioridade, certo? Nossa terceira lição eu extraí dos versos 6 e 7, que diz assim:
Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Certo? Gente, cuidado com o invejoso, tá? A gente tem que ter cuidado. Ai, mas tem pessoas invejosas? Tem, existem pessoas invejosas e a gente precisa ter cuidado com essas pessoas, né? A gente não vai desprezar essas pessoas, tratar mal essas pessoas, mas a gente tem que ter cuidado, porque aqui, ó, não comas o pão daquele que tem olhos malignos, né? Em outras versões fala de alguma coisa em relação ao invejoso, então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes não cobice os seus manjares gostosos, então às vezes o invejoso, tipo, chama você para almoçar na casa dele, para jantar na casa dele, oferece aquele banquete, né? E diz assim, coma, beba, né? Como está no verso 6. Porque como imaginou na sua alma, assim ele é. E ele te dirá, coma e beba, mas o seu coração não estará contigo, né? Ele diz, come e beba, mas lá o coração dele, ele não convidou você para estar ali com você à mesa, de todo o seu coração, porque quer sua companhia, porque é bom estar com você, porque quer ter comunhão. Não, às vezes ele está ali, inclusive, reclamando, poxa, eu estou gastando esse dinheiro aqui com essas pessoas, né? Ai, tá me dando despesa. Às vezes ele tem outras intenções, né? De lhe convidar para almoçar ou para jantar. Ele está vindo com segundas intenções, não são intenções boas, não são intenções santas, não são intenções íntegras, e muitas vezes fica até no fundo do seu coração já ali reclamando porque gastou, porque não sei o que. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Às vezes a gente vai, né, porque eu vou comer na casa, fulano me chamou, vai ter um belo jantar. Cuidado, né? Cuidado com esses pratos deliciosos que muitas vezes é o inimigo que nos oferece, tá? Então cuidado com o invejoso. Nossa quarta lição, eu extraí dos versos 10 e 11. Diz o seguinte, não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Certo? O que é que Deus está falando conosco aqui? Olha, gente, não tome, né, o que pertence ao órfão, né? Não tome. Essa não é a lição que vai servir para todo mundo, mas existem algumas pessoas, né? Algumas crianças, adolescentes que perdem os pais e elas ficam sob a responsabilidade de outras pessoas, né? Que geralmente são os parentes mais próximos, alguém. E aí essas pessoas precisam ter cuidado para não tomar, né, o que pertence a essas pessoas, os órfãos, as pessoas órfãs. Aqui a própria palavra de Deus diz, ó, não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti, né? Então Deus, ele tem um cuidado todo especial com os órfãos, né? Assim, Deus, não é que ele tem um cuidado especial. A Bíblia, na verdade, vou corrigir aqui minha colocação, a Bíblia, ela sempre está nos orientando a gente ter um olhar especial, ter um cuidado especial com essas pessoas, órfãos e viúvas, né? Porque são pessoas que ficam, digamos assim, à mercê dos outros, às vezes precisa de ajuda das outras pessoas, tanto financeiramente como espiritualmente. Então temos que ter cuidado para a gente não tomar, né, nada que pertença a essas pessoas, né? É a orientação do Senhor aqui, não tomar as coisas que pertencem aos órfãos, né? As crianças, adolescentes que perderam seus pais e os pais deixaram uma herança para essas pessoas, e aquelas que serão responsáveis por essas crianças e adolescentes até eles atingirem a maioridade têm que ter integridade, responsabilidade em administrar os bens dessas pessoas e cuidar bem dessas pessoas, tá? O Senhor, porque o Redentor deles é o Senhor e é forte e pleiteará a sua causa contra ti, certo? A nossa quinta lição eu extraí dos versos 15, 16, 24 e 25. Ó. Vamos lá. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas.
Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te gerou. Então, o que é que Deus está falando para nós através desses versículos? Que nós, os pais, devemos reconhecer, né, as sábias escolhas dos nossos filhos. É isso mesmo, irmã? Olha só o que diz aqui, ó. Verso 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, né, o pai dizendo para o filho, filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração, né? Isso pode até ser também o Senhor falando conosco. Olha, como o pai ele fica feliz, né? Os nossos pais aqui, que o Senhor nos deu na terra, né? Nossos pais terrenos, como também o nosso pai que está no céu, né? Deus ele se alegra quando nós somos sábios, fazemos escolhas sábias. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas, né? Aí o verso 24 diz, grandemente se regozijará o pai do justo, né? Então se alegrará o pai daquele que é justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele, certo? 25, alegrem-se teu pai e tua mãe e regozijem-se a que te gerou. Então o que acontece? Aqui a gente vê que a gente viu que os filhos sem juízo, a gente estudou aqui que os filhos sem juízo, eles trazem tristeza para os pais, trazem vergonha para os pais, né? É motivo de desonra para a família. Os filhos insensatos, imprudentes, sem juízo. E aqui nós estamos vendo exatamente o contrário, que aqueles filhos que escolhem o caminho da sabedoria, que fazem sábias escolhas, eles trazem alegria, né? Regozijo para o coração dos pais. Então, a orientação que o Senhor tem para nós é que os pais, né, quando os filhos eles enveredam por esse caminho de sabedoria, quando eles fazem boas escolhas, os pais devem reconhecer, né? Devem reconhecer isso não só para si, mas publicamente, externar esse reconhecimento para os filhos. Porque o que acontece muitas vezes, eu digo porque sou mãe e sou bem rigorosa, tento ser, né, na educação da minha filha, e o que acontece muitas vezes é que nós, quando o filho faz algo, né, que desagrada ao pai, quando desobedece, nós puxamos, né, chamamos a atenção, repreendemos, reclamamos, apontamos a falha, dizemos que está errado. E por que quando eles fazem as coisas certas, nós não o elogiamos, não reconhecemos isso, não os parabenizamos? Então é necessário a gente reconhecer também quando nossos filhos fazem escolhas certas, né? Assim como está sendo, como o pai, né, está externando assim, meu filho, se o teu coração for sábio, o meu coração, sim, o meu próprio coração vai se alegrar, né? E o verso 24 diz, grandemente se regozijará o pai do justo, né? O pai do justo fica alegre, então externe isso, né? Reconheça as sábias escolhas do seu filho. Essa é a nossa quinta lição. A nossa sexta e última lição, eu extraí dos versos 17 e 18. Tá? Diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Certo? Qual é a orientação aqui pra gente, a instrução aqui? Não tenha inveja da vida dos pecadores. Gente, não tenha inveja, não tenha inveja. Às vezes aqueles pecadores vivem tão bem, tem tantas coisas, né? A gente vê ter carro, ter casa, ter isso, tem aquilo. A família tem tanta coisa e eu passando aqui tanta dificuldade. Eu tô servindo ao Senhor e eles não, né? E a gente começa a querer ter inveja. Mas não tenha inveja da vida dos pecadores, ó. Não tenha, a própria palavra de Deus, não tenha no teu coração inveja. Antes, ser o temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom para aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele terá uma vida longa, uma vida honrada, uma vida confiante, certo? Ele será livrado do mal. Há um fim bom em servir ao Senhor, em temer ao Senhor, certo? E não será malograda a tua esperança, ou seja, a esperança dele será alcançada, certo? Aquilo que ele tanto espera.
Já estudamos aqui também, em lições anteriores, que Deus ele concede o desejo do justo, né? Daquele que decide temer ao Senhor. Deus concede o desejo do coração dele. Está lá em Salmos 37, verso 5, né? Que o Senhor ele concede o desejo do nosso coração, né? Mas precisamos nos deleitar nele. Deleita-te no Senhor, né? E ele concederá o teu coração. Então vamos temer ao Senhor, nos deleitar no Senhor, buscar a sabedoria do céu, certo? Essas foram as nossas lições. Existe um verso bem interessante que eu não extraí como lição, mas eu queria ler para os queridos. É o verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Nós já falamos sobre esse assunto aqui desde a primeira lição, né? Desde o primeiro episódio a gente vem falando que a gente deve buscar a sabedoria, como se busca a prata, como se busca o ouro, a tesouros escondidos. Então aqui no verso 23 ele fala da gente comprar a verdade, certo? E não a vender. Então, e aí a gente vai ter sabedoria, disciplina e prudência. Então, o que é necessário, como todo o livro de Provérbios vem falando, é que é necessário a gente buscar essa sabedoria, comprar a sabedoria, né? Pagar o preço, né? Como a gente já estudou nos episódios anteriores, que é a gente buscar como se busca o ouro, a prata, a gente não encontra isso facilmente. A gente não encontra com facilidade ouro e prata, a gente não compra com facilidade ouro e prata, ele tem um preço. Então, o que Deus está falando para nós é que para a gente viver, ter uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de retidão, uma vida de sabedoria, de prudência, a gente vai ter que se afastar de algumas coisas, né? A gente vai ter que fazer algumas escolhas, algumas sábias escolhas. A gente estudou isso, acho que no episódio 2 ou 3. Precisamos fazer sábias escolhas para a gente ter essa vida para sermos sábios, né? E para termos uma vida de comunhão, uma vida de entrega total a Cristo. Então a gente vai precisar, às vezes, renunciar a muitas coisas para que a gente possa ter essa vida, possa desfrutar uma vida plena com Deus. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. E isso é o comprar a verdade. Eu me lembro do jovem rico chegou para o Senhor e disse: Senhor, o que é que a gente faz para herdar o reino de Deus? E Jesus sabia onde estava o coração daquele rapaz. Jesus disse que ele vendesse tudo que ele tinha, né? E como ele era muito apegado, o coração dele estava nas riquezas, em tudo que ele tinha. Ele saiu dali triste, né? Porque ele disse: eu conheço a lei, eu conheço isso. Mas ele saiu dali porque o coração dele estava naquelas coisas. Eu não vou aqui, nesse episódio, dizer a você o que é que você tem que fazer. Eu não vou dizer para você que você precisa vender tudo que você tem, né? Deus tem algo para cada um. Talvez para uma determinada pessoa ela precise se afastar, vender as coisas que ela tem, porque o coração dela está nas riquezas, está no material. Talvez para outra pessoa Deus vai exigir outra coisa, e para mim outra, e para você outra. E eu não posso aqui, através desse vídeo, indicar e dizer o que é que você precisa renunciar para você entrar nessa vida de sabedoria, nessa vida de comunhão, nessa vida de busca pelo conhecimento, mas que é necessário eu e você nos afastarmos de muitas coisas para que a gente possa desfrutar de todas essas maravilhas que nós estamos estudando aqui em Provérbios. Isso se faz. E isso, meu querido, é comprar a verdade, né? É comprar a verdade. É a gente ter que se afastar. Ter que abrir mão de muitas coisas que nos afastam de Cristo, que nos afastam do caminho da sabedoria. Tá bom? Sobre os outros versículos que eu não falei aqui, mas que estudamos em lições anteriores, lápis e papel na mão para anotar. Certo? Sobre o tema, não gaste tempo com insensato, nós vamos ter algo sobre isso no verso 9. Sobre escolher, buscar a sabedoria, que eu falei aqui, verso 12. Sobre a questão da disciplinar os filhos, verso 13 e 14. Sobre fazer o bem e nunca fazer o mal, verso 19. Sobre a questão das bebedeiras e os prazeres, né?
bebedeiras e prazeres que trazem malefícios para o homem. Nós temos algo sobre isso no verso 20, que a gente já estudou, 21, 29 e 35. Sobre se desviar do mal, versos 22 e 26. Sobre buscar sabedoria, buscar o conhecimento de Deus, verso 23, que foi o que eu falei aqui. Sobre a questão de que a sabedoria, como um escudo, né, nos protege do mal, versos 27. E sobre afastar-se da mulher adúltera, né, os homens se afastarem das mulheres adúlteras. Nós temos algo sobre esse tema nos versos 27 e 28, tá bom? Aqui nós estamos encerrando o capítulo 23, ficou um pouquinho estendido, mas eu espero que você tenha gostado e que tenha sido trazido luz para o teu coração, para a tua vida, meu querido. Até o próximo episódio, com a graça do nosso Salvador.